Boa noite, meus amados. Boa noite, você que me recebe em sua casa. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas você está separando para ouvir um pouquinho da palavra de Deus, mas que bom que a gente vai ter esse tempo juntos. Que bom que você veio aqui na igreja também, né? Quarta-feira à noite, um tempo que a gente separou, né? Para poder louvar a Deus, para poder orar, para poder ouvir um pouquinho mais da sua palavra. Aproveitando que a gente está no tema, né? Falando de missões, que Jesus é o caminho para uma vida plena, para uma vida fiel e relevante. Quero convidar você para a gente conversar sobre o texto de 1 Pedro, capítulo 2, apenas o versículo 9. E diz assim: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. O tema de hoje é quem somos e o que fazemos para Deus. São dois problemas que nós temos hoje na sociedade, né? O primeiro é que as pessoas não sabem quem elas são. As pessoas não sabem o que elas são, elas têm a dificuldade para definir o que elas são. Do que elas gostam, do que é realmente delas, do que é influência dos outros e o que elas realmente fazem na vida. Se você vê certinho as perguntas que nós fazemos para a criança, o que é que você vai ser quando você crescer? E hoje a criança diz, vai ser isso, vai ser aquilo. Eu lembro que quando eu era pequeno, lá, quando eu morava no Rio de Janeiro ainda, com 3 para 4 anos, quando perguntava para mim, você quer ser o quê? Eu falei assim, eu quero ser cimenteiro. Se você não sabe o que é o cimenteiro é o pedreiro. Mas como eu nunca vi um pedreiro mexer com pedra naquela época, ele mexia com cimento, eu falava que eu queria ser cimenteiro. Eu queria trabalhar com obras. Com essa mão fininha que eu tenho, graças a Deus que eu não passei por isso. Né? Graças a Deus, imagina só, eu trabalhando de pedreiro. Né? Nem carcaça para isso eu tenho. Não tenho. Eu perderia meu tempo aqui, imagina só. Enquanto um subiria com um saco de cimento, eu subia com metade. Não ia dar certo. E Pedro vem falando sobre isso. No capítulo 1, Pedro vem retratando, né, o cristão como alguém escolhido por Deus. Todavia, esse cristão escolhido por Deus é um estrangeiro nesse mundo. A gente está aqui, mas nós não somos daqui. E lá no capítulo 2, a partir dos versículos de 1 a 10, Pedro vai definindo, beleza, quem é o cristão? Quem é esse camarada escolhido que não é daqui? E ele vai definindo, falando quem somos e não apenas quem somos. O que devemos fazer? Essa pergunta passou pela minha cabeça durante esses dias, porque toda vez que a gente vence algumas etapas da vida da gente, a gente vai se fazendo algumas perguntas. Eu completei 39 anos segunda-feira. Para falar a verdade, eu trouxe até um presente que eu ganhei, essa camisa bonita, amarela. Foi um presente do meu amigo Marcelo. Aí eu quis usar hoje, quis estrear ela hoje, porque é a camisa que fala que Jesus transforma. Se ele soubesse o quanto eu queria essa camisa na época que lançou e não comprei, eu falei com ele, né? Eu fiquei tão feliz que acho que foi um dos melhores presentes que eu ganhei de aniversário. Fiquei felizão. Por quê? Porque isso aqui retrata a minha vida, que Jesus transformou. E a gente vai ver lá no final a importância disso. E ele começa a definir quem nós somos. E eu parei para pensar nessa semana, quem eu realmente sou? Porque muitas vezes eu olho para mim com 39 anos e penso o seguinte, não, mas eu estou com minha cabeça pipocando como se eu tivesse 25, mas também tenho assim algumas coisas como se eu fosse um velho de 90 anos. 90 anos, viu? Porque menos que isso não é velho, não. É experiente. Eu fiquei me colocando e falando, gente, quem realmente eu sou? O que é que eu tenho que fazer? Qual é a minha missão? Eu acho que é uma pergunta que a gente se faz e se faz em honestidade. Não é que eu tenha dúvida se Deus me ama, o que eu tenho que fazer. Mas eu tenho que colocar em conta se eu estou no caminho certo.
Todo navio, os camaradas antigamente tinham uma bússola, né? Ele sabia para onde ele estava indo. Só que ele usava a bússola como um referencial para saber se a vontade dele estava conforme o que ele estava caminhando. Muitas vezes eu tenho uma intenção boa no meu coração, mas eu tenho que analisar o que eu estou fazendo para verificar se aquilo vai ter o resultado que eu espero. Quando a gente está fazendo um bolo, a gente faz a massa e quer conferir se está doce, a gente faz o quê? A gente vai lá e raspa o dedo e lembra. Aí fala assim, ficou muito doce, tem que botar outra coisa para tirar o doce. Tem que consertar, porque por esse caminho aqui vai dar errado. Ou então quando a gente vê que está sem, a gente fala, tem que botar açúcar, senão lá no final vai ficar ruim. Não é assim que a gente faz? A gente tem que fazer isso também com a nossa vida. Será que o que eu estou fazendo condiz com quem eu quero ser, condiz com quem eu sou, condiz com o caminho que eu quero, com aquilo que as expectativas que eu e Deus temos para a minha vida? É isso que a gente tem que fazer todo dia. E Pedro vem falando dessas expectativas, disso tudo que acontece, e ele fala, olha, eu vou definir quem vocês são. E que bom que você não tirou o texto daí, Tavinho, eu estava pronto para brigar com você. Você é 10. Prendeu, né? Então é o seguinte, vocês, porém, são quem? Vocês são geração eleita, ou geração escolhida. Deus nos escolheu para um tempo chamado hoje. Não adianta eu ficar vivendo pelo que eu já fiz no passado, seja ruim ou seja bom, e não adianta eu ficar pensando no que eu posso fazer, eu tenho que viver de acordo com o que eu tenho hoje. É hoje que eu tenho para proclamar o Evangelho de Deus, é hoje que eu tenho para orar, é hoje que eu tenho para cantar, é hoje que eu tenho para anunciar tudo que Deus fez na minha vida. Nós somos uma geração escolhida. Muitas vezes as pessoas ficam se fazendo de patinho feio, como aquele último que foi escolhido para um time de futebol. Mas eu ficava tão tão feliz quando era o último a ser escolhido, Marcelo, sabe por quê? Porque não tinha outra pessoa que foi pior que eu e não foi escolhido ainda. E eu penso, olha, tem tanta gente boa no mundo aí, mais inteligente que eu, mais capacitado que eu, com muito mais talento que eu, mas Deus me escolheu. E eu fico tão feliz, e quando eu vejo alguém falar assim, eu não tenho talento, tem sim, Deus te escolheu. E o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Por quê? Se for porque eu falo bem, se for por isso tudo, não é mérito de Deus, é mérito meu. E eu tenho certeza de que não é mérito meu nenhum, tudo vem de Deus. Eu sou escolhido e eu fico muito feliz por isso. Quantas pessoas ficam aí cabisbaixas, tristes, sem entender, né, com autoestima baixa, falam assim, poxa, eu estou aqui na igreja e no trabalho, e eu vou dizer, temos vagas em todos os ministérios. Basta você querer trabalhar. Em todos os ministérios, em todos os lugares. Tem alguém precisando ser visitado? Tem alguém precisando de oração? Tem lajota para subir aqui? Se você não quer visitar, se você não quer cantar, tem um bocado de lajota para subir. Temos vagas. Tem vaga para todo mundo no reino de Deus trabalhar. Basta a gente querer. Só que nós não somos apenas uma geração eleita, né? Geração escolhida. Nós somos um reino de sacerdotes, ou sacerdotes reais, né? Um sacerdócio real. Ele vem falar que esse ministério, né, é muito além do que a gente pensa. Antigamente a gente achava que o ministério era só pastoral, só o ministério de louvor. Mais antigamente o pessoal achava que era só os padres, os papas, que eram ministérios. E com a reforma, a gente veio com uma análise muito mais profunda, onde eu sou sacerdote, você é sacerdote. Todos nós somos sacerdotes, todos nós temos um ministério que vai além de ensinar as pessoas falando da Bíblia. Nós devemos inspirar os nossos relacionamentos. O sacerdote é alguém que inspira as pessoas a fazer o que é correto, a fazer o que é bom, a entender a vontade de Deus. Será que as pessoas olham para a gente e falam assim, olha, esse aqui é um servo de Deus, esse aqui de longe eu vejo, esse aqui é um honesto, esse aqui tinha toda a chance de ser mal educado, toda a chance de devolver as afrontas e fica quietinho. Eu não sei como é que esse cara tem essa paz, esse controle próprio.
E vou falar para você que muitas vezes nem eu sei como é que eu tenho. A vontade que a gente tem é de esganar o pescocinho. Mas Deus é tão bondoso, tão paciente, tão benigno, tão longânimo, escolha a palavra que você quiser, que Ele coloca uma paz no nosso coração e a gente sente a necessidade apenas de não retribuir o mal com o mal. A gente retribui o mal com o bem. Isso não vem da gente não, viu? A nossa tendência humana é má, a gente quer devolver. Mas a gente aprende com Deus, né? Ele fala, aprender de mim que sou manso, o meu fardo é leve. Muitas vezes a gente fica sem entender que essa parte do sacerdócio real é ser sacerdote em casa, é ser sacerdote no serviço. Esses dias eu brinquei com um rapaz que entrou, falei, calma aí rapidinho, deixa eu só terminar a mensagem aqui que eu estou pregando para os dois. Aí ele riu, falou, não, termina aí que eu quero escutar também. E a gente foi conversando sobre a palavra de Deus, e isso faz parte do nosso serviço como sacerdote real. Nós estamos envolvidos com o reino o tempo inteiro. Mas tem gente que esquece que você é um exemplo onde você estiver, nem que seja um mau exemplo. Tinha um rapaz que trabalhava comigo que falava assim, olha, fulano só não é um inútil completo porque ele serve de mau exemplo. Para eu apontar e falar, tá vendo aquele cara ali? Não faz aquilo. E eu ficava pensando, caramba, será que como cristão, será que a pessoa não olha assim e fala assim, ó, esse aqui não é um cristão tão inútil, porque eu pelo menos posso dizer, esse aqui é o tipo de crente que você não deve ser. Imagina só, que cara de pau a gente vai ter que chegar de Deus, sou sacerdote, se a gente não inspira as pessoas nos relacionamentos com Deus, com ela mesma e com os outros. Nós somos a nação santa. Santa não no sentido de não ter pecado, santa é no sentido de ser separados, de ser diferente, de ser algo, uma porçãozinha colocada à parte. Nós somos separados para ser diferentes do mundo. A igreja não pode condizer com o mundo, né? Os dois não podem andar juntos, mesmo porque se você fizer a vontade de Deus, você não consegue agradar o mundo. O mundo, ele quer que a palavra de Deus seja distorcida, ele quer que a gente ignore a vontade de Deus para as nossas vidas, e cada dia mais eles vão inventando maneiras de fazer maldade. E isso não sou eu que estou dizendo não, está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 32. Eles vão inventando maneiras de fazer maldade. Eles vão inventando maneiras de fazer as coisas que são ruins ficarem ainda pior. Eles vão caçando essas confusões. Eles vão fazendo cada vez as coisas ficarem piores. Vão inventando jeito de fazer maldades. E tais práticas merecem a morte. E parece que a igreja não está mais divulgando isso. Tem igreja aí que até concorda. Eles ficam inventando de fazer maneira de fazer maldade e a gente não pode nem denunciar. E quando a gente denuncia é ruim. Então, se eu faço a vontade de Deus, eu desagrado o mundo, eu não posso andar de mão dada com Ele. Mesmo porque a gente continua, nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos a nação santa, um povo que pertence a Deus. Ou um povo adquirido por Deus. Esse pertencer no sentido de que nós somos comprados, assim como essa Bíblia é minha. Não porque tem meu nome, e tem meu nome nela, achei que nem tinha. Mas essa Bíblia é minha porque eu comprei do nosso irmão Alex. Eu paguei um preço por ela para poder lê-la todinha. Da mesma forma, nós fomos comprados. Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Muitas vezes a gente esquece que é pela graça, mas não foi de graça. Foi pago um alto preço. O sacrifício de Cristo, um sacrifício vicário, substitutivo de Cristo. Ou seja, onde nós merecíamos a morte, Ele morreu em nosso lugar, é que nos traz a vida, é que nos faz ser adquiridos e por isso pertencendo a Deus. E se eu pertenço a Deus, eu tenho um dono, eu não tenho mais que fazer a minha vontade, eu tenho que fazer a vontade dEle. Nós somos a geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido. Fomos comprados para isso tudo.
O mundo tenta dizer e definir quem somos, mas devemos tomar posse de nossa real identidade todos os dias. Todos os dias, antes de sair de casa, eu tenho que lembrar disso. Eu tenho que lembrar disso e levar comigo. Um exemplo disso é que se você sair de casa sem seu documento, o que é que você faz? O que é que você faz se você sair de casa sem seu documento? Você saiu para ir no médico sem o documento. Você não volta em casa e busca? Por quê? Porque você tem que comprovar quem você é. E muitas vezes a gente deixa a nossa identidade, deixa quem nós somos, os comprovantes que Cristo nos dá, a gente deixa em casa. A gente fala assim, olha, não, beleza, eu sou isso tudo, mas ó, eu vou deixar esse documento aqui lá em casa. Tá tranquilo. Eu vou ser uma geração escolhida, mas eu vou ser fora do meu horário de expediente. De 8 às 18 eu sou outra coisa. De 8 às 18 eu sou CLT, então eu não vou levar isso comigo. De 8 às 18 eu não vou levar a palavra de Deus porque eu estou no horário de trabalho. De 8 às 18 eu não vou ser a nação santa porque eu estou... Imagina só, aí eu fico pensando, então eu vou orar aí para Deus não voltar de 8 às 18 não. A gente tem que andar com o nosso documento. É o tempo inteiro. A gente tem que levar esse comprovante de quem nós somos. Ninguém sai de casa sem um documento sequer. Porque você tem que comprovar que você é você. E as pessoas têm que enxergar isso. Assim como na empresa você não entra sem crachá, você não entra sem sua identificação, no reino dos céus também existe isso. E nós temos que usar essas nossas prerrogativas, esses direitos, a todo quanto receberam dele os direitos de serem feitos filhos de Deus. E eu comprovo que eu sou filho do meu pai através da certidão. Da certidão de nascimento. E nesse caso seria certidão de nova criatura. E a gente vai chegar lá. Eu tenho que tomar essa identidade comigo todos os dias. A pergunta que eu me fiz foi essa. E quem eu sou? Não, eu sou isso tudo. Não porque eu acho. Porque Deus disse que eu sou. E Deus não mente. Só que com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. E o texto continua. Ele fala, vocês são isso, vocês são geração eleita. Vocês são sacerdócio real, nação santa, povo adquiridos. Mas não é para você ficar contando vantagem. Não é para você ficar tirando onda porque você é isso tudo. Porque muitas vezes a gente tira onda, né? A gente fala assim, não, eu sou tal coisa, eu sou aquilo. Papá. E não é para nada disso. A gente é isso tudo? É. Mas aí entra, né? Quem somos e o que fazemos para Deus. E aí entra na parte o que devemos fazer. Depois de analisar quem nós somos, a gente não é isso para nada. A gente é isso por um motivo. Ele vai falar, olha, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, devemos anunciar as virtudes de Deus, anunciar as grandezas, as virtudes de Deus, em outras versões. Você não está aqui simplesmente para se divertir, para poder ficar tirando onda com isso. Você tem que falar das virtudes de Deus. E qual é a maneira mais fácil de falar das virtudes de Deus? Duas coisas. Primeiro, a gente tem que falar da nossa transformação de vida. E por isso essa camisa Jesus Transforma faz maior sentido. Quando a gente vai anunciar para o mundo que Jesus é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, a melhor maneira de eu anunciar isso, o melhor garoto propaganda que eu tenho, sou eu. Eu tenho que anunciar tudo que Deus fez pela minha vida. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz... É isso aí mesmo. Estava tirando, põe aí para nós. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Eu prefiro a versão antiga que a gente fala de cor, né? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sou o melhor garoto de propaganda para falar do que Deus fez na minha vida. Eu sei todos os problemas que eu tenho, eu sei todas as dificuldades, eu sei que eu sou uma pessoa difícil. E eu sei tudo que Deus tem feito na minha vida. A nossa transformação de vida deve ser contada todos os dias. Quando a gente puder, a gente faz com palavras. Quando a gente não der,
a gente vai vivenciando isso aí. A gente vai mostrando que a gente é diferente. Não porque eu sou bom, mas é porque Cristo habita em mim. Porque eu vou mortificando a minha vontade, eu vou morrendo, matando a vontade que eu tenho de esganar os outros e vou mostrando que Cristo habita em mim, que Cristo mora em mim. E que se Ele mora em mim, eu sigo a vontade dEle na minha vida. Eu sigo o que Ele comanda, o que Ele manda e anuncio a palavra de Deus. Essa transformação que nós temos na vida é que impacta de verdade. Tem um CD de uma banda evangélica aí que o nome dele é O que a gente faz, fala muito mais do que só falar. Você pode falar quantas vezes você quiser. Se a pessoa não vê que você age de acordo, ela fala assim, isso aqui só fala. Agora, se a gente vive aquilo todo dia, a gente não precisa falar. A pessoa já vai enxergar essa verdade na nossa vida. A transformação de vida que nós temos e praticamos comunica mais as virtudes de Deus do que qualquer palavra que eu possa falar. Quando eu vivo o evangelho na vida de alguém, essa pessoa entendeu muito mais de Deus do que se eu simplesmente ficar falando para ela, Deus te ama. Como é que eu vou falar que Jesus é o caminho se eu não sigo o caminho de Jesus? Como é que eu vou falar que Ele é a verdade se eu vivo uma mentira? E como é que eu vou falar se Ele é a vida se eu ainda estou morto em meus pecados? Eu não consigo, eu não tenho... O discurso, a gente pode até falar da boca para fora, mas o discurso não é forte. Porque ele encontra fraqueza nas nossas atitudes. A gente tem que viver Cristo para as pessoas. Além de tudo, eu tenho que falar não apenas... Volta lá para o versículo. Só fomos lá e mordemos o versículo só para poder ilustrar. Além disso, eu tenho que anunciar as grandezas daquele que me chamou. Ele me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Falei com o irmão Vomer, toda vez que eu falo isso aqui, eu lembro do irmão Vomer. Se eu pensar para onde eu ia e para onde eu vou agora, eu só tenho motivo para agradecer, porque eu estava condenado a ir para o inferno. Porque diz a Bíblia que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ela diz que o salário do pecado é a morte, mas aí depois ela vem, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E eu estava morto, condenado com a sentença de morte já, ponto, imposta contra mim. E fica tranquilo, tá? Não era só eu não, você também. Fique em paz, o que me deixa em paz é que você também estava. E um dia Cristo falou, não, negativo, esse aqui eu comprei, esse aqui é meu. Ele pegou e riscou a cédula que era contra mim. Aquela dívida que eu tinha, aquele salário que ia ser pago na morte foi riscada lá na cruz do Calvário, onde ele me comprou. E agora, pertencendo a ele, eu não pertenço mais à morte. Eu não sou escravo do pecado, eu sou liberto para viver a liberdade em Cristo, não por mérito meu. Todo mérito é dele. E quando eu tenho ciência disso, eu fico maravilhado e fico agradecido cada vez mais a Deus. Estar em Cristo é ser iluminado por sua luz. Onde há luz, não existem trevas. Onde a presença da luz brilha, eu posso ficar tranquilo que não há escuridão, que não há nada que abone. Porque a luz vem e mostra tudo que está errado, tudo que está sujo, tudo que não está de acordo com o ambiente que ela deve estar. Quando eu deixo Cristo vir, quando eu falo que Ele me tirou das trevas e me trouxe para a luz, isso ilumina na vida das pessoas. Isso ilumina de uma maneira tão grande que as pessoas se afetam com isso. Elas veem, caramba, olha o que é que Jesus fez por fulano. Falei esses dias de Epaminondas, né? E falo de novo, né? Um homem daquele tamanho pulou um muro, aí os meninos falaram, rapaz, se fosse antigamente, ele já ia chegar dando um tapa. Eu na beira do campo, gente que não é crente, falando isso, da vida dele. Jesus transformou. E através dessa transformação, as pessoas enxergam uma mudança de vida tão grande que fala, olha, se fosse antigamente ele ia fazer isso. Mas hoje não. Ele vai lá conversar.
Aí ele chegou, conversou, o cara fez o negócio que tinha que fazer certo. E dentro disso eu vejo a mudança de vida clara. A comunidade vê, enxerga maravilhada, falando que Jesus é esse que transforma a vida dele. E a pessoa fala assim, eu quero esse Jesus na minha vida. Eu quero esse Jesus no meu casamento, eu quero esse Jesus no meu dia a dia. Eu quero esse Jesus. É esse Jesus que eu quero. A nossa luz, a luz que brilha através de nós, vai iluminar a vida das pessoas. Nós devemos fazer essa ponte, nós devemos anunciar as grandezas de Deus. Não porque a gente merece, mas porque Ele me tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E o mais legal disso tudo é que se Ele fez isso comigo, se Ele fez isso com você, Ele pode fazer com qualquer pessoa. Muitas vezes a gente não quer falar da palavra de Deus em determinados ambientes, para determinadas pessoas, limitando o poder e a capacidade de Deus na nossa mente. Só que aí eu te digo, camarada, você está errado. Em Romanos capítulo 1,16, não precisa não, Otávio. Diz que o evangelho é o poder de Deus. E o poder de Deus não conhece limites. O poder de Deus não conhece barreira geográfica. O poder de Deus não conhece barreira linguística. O poder de Deus não conhece limitação humana nenhuma. Quem sou eu para limitar o poder de Deus na vida das pessoas? Eu tenho que anunciar o evangelho dele, mas anunciar com força, com vontade, crendo, porque ele é o poder de Deus que modifica a vida das pessoas. Não sou eu, não é a minha mensagem, não é aquilo que eu canto, não é aquilo que eu prego, não são os textos que eu leio, os livros que eu tenho em casa, nada disso interfere. As pessoas falam assim, não, vou deixar para o irmão vir aqui orar, para fulano. Não, é você, camarada. É você que vai levar esse poder. E através desse poder as pessoas serão alcançadas. Nós temos uma missão clara. Uma missão escrita, uma missão que foi deixada bem esclarecida para cada um de nós. A nossa missão é proclamar o Evangelho de Deus através das nossas vidas. Onde eu puder, eu vou orar, eu vou levantar a mão, eu vou gritar, eu vou fazer que as pessoas ouçam a minha voz. Onde eu não puder, eu vou ficar quietinho. Eu vou obedecer a Deus. E através da minha vida, da minha conduta, as pessoas vão entender. Ali tem alguém diferente. Ali tem um servo de Deus. Onde você puder gritar, grite. Onde você não puder, feche seus olhos, se comunique com o céu, abra o seu coração e as pessoas vão ver Jesus. Vão ver o que Jesus faz através da sua vida. Amém? Deixa eu orar com você. Amado Deus, tendo Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Pai, por teu amor, por tua infinita bondade, Pai. Porque um dia o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, Pai. Essa luz, Pai, que habita em nós, Pai, que mostra, Pai, as nossas falhas, mostra os nossos pecados, mostra quem nós somos, Pai, o que temos de ruim, Pai. Mas essa luz que transforma a nossa vida, Pai. Essa luz, Pai, que vem mostrando os nossos erros, os nossos defeitos, que vem mostrando aquilo onde devemos melhorar, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos porque um dia o Senhor nos transformou e as coisas velhas, Pai, já se passaram. Tudo se fez novo. É uma novidade de vida, Pai, é uma novidade a cada dia, porque as suas bênçãos se renovam a cada manhã. Em cada manhã que nós vivemos, Pai, nós podemos observar, Pai, aproveitar e experimentar, Pai, da tua boa, perfeita e agradável vontade em nossas vidas. Que nós possamos, Pai, fazer um mundo lá fora também alcançar, Pai, essa sua palavra. Que as pessoas vejam, Pai, que as pessoas sintam a tua transformação através das nossas vidas. Que possamos, Pai, nesse mês de missões, sermos, Pai, aquelas pessoas que falam da tua palavra. A gente não quer simplesmente ofertar, Pai. É bom demais a gente saber que a gente está contribuindo, Pai, com projetos, com pessoas que vão além, onde a gente não alcança, Pai. Mas a gente não quer ficar alheio. A gente não quer ficar de fora do que o Senhor tem feito no mundo. Nós queremos ser relevantes, Pai, ser fiéis aqui na Ilha das Flores,
Que essa comunidade seja impactada por sua igreja, Pai. Que esse bairro seja, Pai, impactado pelo Teu poder através das nossas vidas, Pai. Que nós possamos levar essa mensagem, que nós possamos viver essa mensagem na vida das pessoas. É que nós te pedimos, Pai, já te agradecendo, porque sabemos, Pai, que o Senhor nos capacita e já nos deu a vitória. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Amém, amém e amém.